Nosso ponto de pregação, procura o Gesiel. Gesiel está de frente desses cultos nos lares. E essa semana nós temos na terça e na quarta, né, Gesiel? Quarta Fazenda Hermitage, na Hermeliana, que já é um culto que a gente faz há mais de um ano. Tem sido bênção. E na terça-feira no alto. Então, se você quiser participar conosco, eu vou estar com o Gesiel. Procura o Gesiel, dê seu nome. A gente sempre marca o ponto de encontro aqui na igreja. Daqui a gente se dirige ao local. E os cultos nos lares têm sido bênção. Se você puder participar, nos ajudar, vai ser bênção. Amém? Irmãos, e domingo que vem nós temos também, às 9 da manhã, a nossa escola bíblica dominical. Amém? Então nós estamos fazendo também sobre o Sermão do Monte. Então, se você quer aprender mais da Palavra de Deus, se você quer aprender mais sobre a Bíblia, né, se você quer alcançar esse ensino, venha domingo de manhã na escola bíblica. Eu tenho certeza que vai ser bênção, vai abençoar você. E você que quer participar de algum ministério, quer nos ajudar também, estamos precisando para alguns ministérios. Né? Temos o Ministério de Mídia. Hoje já colocamos o Vinícius lá no Ministério de Mídia para aprender, né, Vinícius? Vai estar lá ajudando o Pedro no Ministério de Mídia. Precisa para o Jesuí, então também nos procure. Amém? E eu quero falar com os irmãos nessa noite, dar continuidade à nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Então você que trouxe a sua Bíblia, que puder abrir comigo em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 5. Nós estamos caminhando nessa série, e eu costumo dizer que esse é o maior sermão que a humanidade já viu. O maior sermão que o mundo já viu, pregado pelo maior pregador de todos os tempos. Seu nome? Jesus. E nós temos o título dessa série de Cultura do Reino, porque o desafio da igreja contemporânea, e eu estava falando isso com o Filipe ontem, é ser igreja, de fato e de verdade. Porque os números, como nós sempre falamos, são positivos. Mas será que os números positivos refletem a cultura do reino de Deus, a cultura, a identidade e a missão da igreja? E nessa série nós estamos aprendendo um pouquinho sobre o que é o caráter de um cristão. O que é a identidade e a missão de um cristão, de alguém que conhece esse Jesus perfeito, maravilhoso, na qual não há sombra de variação. Mas a partir do momento que nós encontramos esse evangelho, o que ele proporciona na nossa vida, na nossa existência? O que nós devemos passar a viver a partir de encontrar esse evangelho? E como eu venho falando com os irmãos, ser cristão é ser contracultural. Muitas vezes o que o mundo prega não é aquilo que o evangelho, é aquilo que Jesus espera de nós. Não é à toa que John Stott ele tem um livro intitulado Contra a Cultura, que é justamente sobre o Sermão do Monte. E é curioso que Jesus ele prega em um contexto muito interessante. Jesus ele prega num contexto onde havia inúmeras facções judaicas que esperavam um tipo de Messias, esperavam determinadas atitudes do Messias. Havia nessa época de Jesus os fariseus, líderes religiosos que acreditavam que o Messias deveria ser um líder religioso que restaurasse a lei, acreditavam na ressurreição dos mortos, uma reforma religiosa é o que eles queriam. Existia o grupo dos zelotes, um grupo militar revolucionário que queria que o Messias ele fosse um líder militar, que pegaria em armas e lutaria contra Roma, contra a opressão romana. Havia os saduceus, aqueles que só estavam preocupados com a política e acreditavam que Jesus seria um líder político, queriam estar lá nos palácios de Roma. E havia também os essênios, que criam que o mundo estava corrompido e que o Messias deveria vir e trazer uma reforma radical nesse contexto de purificação. O povo judeu esperava esse tipo de Jesus, mas quando Jesus vem, ele não é um líder político como queriam os zelotes, ele não é um juiz apocalíptico como queriam os essênios, mas ele é alguém que sofreu, morreu, ressuscitou, cumprindo as promessas de Isaías, onde diz que Jesus seria um servo sofredor. E ele frustra as expectativas de muitos. Nós vivemos em um mundo muitas vezes materialista, que busca o prazer a todo custo, que busca riquezas. E de repente vem Jesus e diz para mim e para você que bem-aventurados são os pobres de espírito.
mundo que as pessoas buscam a alegria a todo custo, o prazer, vem Jesus e diz para mim e para você que bem-aventurados, felizes são os que choram. E eu estava falando com o Felipe no carro, vindo do Metanoia, que como que a pregação de bem-aventurados os que choram falou comigo. Porque antes de nós expormos aqui as Escrituras, a Escritura fala conosco. E nós falamos aquilo que Deus falou conosco. Eu falava com o Felipe que depois que eu preguei aquele sermão, essa semana eu estava em casa, de repente eu baixei uma playlist lá no meu Spotify com inúmeros louvores antigos. Aí o Felipe até brincou, começou a lembrar do primeiro amor. Eu só coloquei a Bíblia assim no meu peito que eu peguei para ler, eu não consegui ler. Eu só chorava. Chorava e chorava na presença de Deus. E como é bom chorar na presença de Deus, irmãos. Como é bom sentir a presença de Deus. Porque às vezes, como eu falei no último sermão, às vezes nós estamos muito preocupados em fazer. Nós fazemos muito, nós fazemos igreja, fazemos uma liturgia, cumprimos esse rito de domingo, mas nós esquecemos de nos relacionar com Deus. E quanto tempo a gente não chora mais na presença de Deus? Esse Espírito Santo tão real, esse Deus invisível, mas tão acessível, esse Deus tão poderoso, mas que nos toca de uma maneira diferente. E quantas vezes nós ficamos nesse mecânico, esquecemos de sentir a presença dele, de chorar na presença dele. E como é bom chorar na presença dele, irmãos. Bem-aventurados são os que choram. E Jesus vem agora no Mateus capítulo 5, verso 5, dando continuidade ao sermão. E ele diz assim, vamos ler juntos Mateus 5, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos repetir juntos? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É curioso que essa bem-aventurança, assim como as demais, ela está na contramão do mundo. Martin Lloyd Jones diz que a humanidade, ela pensa força, ela pensa que o poderio militar, o poderio bélico, o poderio econômico, esse é o pensamento do mundo. Nós vemos as grandes potências agora que estão aí no cenário jornalístico, na dissuasão, Estados Unidos, Rússia, um querendo mostrar para o outro que é mais poderoso, a economia, China. E o mundo, ela vem com essa ideia de que força é o mais forte, é o mais agressivo, é o que tem mais poder econômico, são esses que vão herdar, são esses que vão dominar. E muitas vezes nós ligamos força a isso. Mas pastor, o que significa ser manso? E por que o manso vai herdar a terra? Nesse contexto em que um país quer mostrar para o outro que é força, vem Jesus e diz para mim e para você: olha, feliz não é aquele que domina, feliz não é aquele que tem muito poderio militar, tem muito poder econômico, mas feliz é aquele que é manso. Olha que loucura, gente. Mas o que Jesus está querendo dizer para mim e para você? O que é ser manso? Que bem-aventurança é essa? E assim como outras bem-aventuranças, muitas vezes essa bem-aventurança proporciona interpretações equivocadas. Então eu quero convidar você para nós desconstruirmos, para depois construirmos o raciocínio. Então primeiramente nós vamos falar o que não é ser manso, para depois nós falarmos o que é ser manso. Pastor, o que não é ser manso? Ser manso não é sinônimo de ser frouxo, covarde ou apático. Não é isso que Jesus está dizendo. Ser manso não é ser tímido, um covarde, um medroso, não é isso. Tem pessoas que têm uma interpretação equivocada que acham que ser manso é ser covarde, é ser apático. Deixe fazer o que quiser e eu não tenho resposta, eu não tenho personalidade. Não é isso que Jesus está falando. É curioso que quando nós vemos no Antigo Testamento, Jesus olha para Moisés e chama Moisés de um homem mais manso. E não teve nenhum outro homem na Bíblia que Jesus olhou e disse assim: olha, ninguém é manso como esse camarada, é só para Moisés. Só que é curioso que quando nós olhamos a história de Moisés, quando vê lá um soldado egípcio açoitando um hebreu, o que ele faz? Ele mata o homem com suas próprias mãos.
Só que depois dele matar esse homem, ele fica tão mal e ele vai para o deserto. Aí no deserto ele aprende o que é ser manso. A ponto de lá em Números 12, capítulo 3, Deus olhar para ele e falar assim: Moisés era um homem manso, mais do que qualquer um sobre a terra. Moisés era manso, mas Moisés, ao mesmo tempo que ele era manso, ele não deixou de confrontar as pessoas. Ele era manso, mas ele não deixou de confrontar Faraó, de apontar o dedo para Faraó e falar quando ele estava errado. Ele não foi um covarde. Então ser manso não é sinônimo de covardia, mas ser manso é alguém que tem a sua força sob controle. Nós vemos um exemplo de Jesus, que ele olha e diz assim: aprenda de mim que sou manso e humilde. Jesus, ele diz a respeito de si que ele era manso e humilde. Mas ao mesmo tempo que ele era manso, ele não deixou de confrontar os fariseus. Quando ele chega lá no templo, estão fazendo a casa dele de comércio, ele joga tudo aquilo para o alto e começa a questionar. Ele não foi um covarde. Então pessoas mansas não são pessoas covardes, apáticas, mas são pessoas enérgicas, vigorosas, mas que têm o seu poder sob controle. São pessoas que têm firmeza para confrontar o erro. São pessoas como os apóstolos, que não eram covardes, mas eles enfrentaram açoites. Mansidão não significa impotência, mas significa domínio próprio. Mas ser manso também não é apenas um controle emocional externo. Tem pessoa que fala assim: olha, eu sou manso, o cara me provoca, eu não faço nada contra. Só que por dentro, ela não é assim. Tem pessoas que alguém provoca ela e ela não revida externamente, mas por dentro, no seu coração, ela está ardendo em ódio. Não, pastor, eu sou manso. Quando alguém me provoca, eu não revido. Mas se a sua alma está pegando fogo diante disso, você não é manso. Porque muitas vezes eu não revido externamente, mas por dentro eu estou um vulcão. Eu mato meu irmão no meu coração. Eu não revido externamente com uma palavra, com um gesto, mas eu revido no meu coração, matando ele dentro de mim, tendo ódio, sentindo raiva. E isso não é ser manso. Pessoas que não explodem externamente, mas estão cheias de fogo, de ódio, são apenas aparentemente calmas, mas por dentro, e aos olhos de Deus, não são. Não falam mal, mas dentro de si se alegram com o mal daquela pessoa. Dentro de si ficam felizes quando alguém que as ofendeu passa por uma dificuldade. Então ser manso não é ser covarde, mas também não é apenas uma aparência externa, mas é algo que acontece dentro de nós também. Mas ser manso também não é um convite a ser conivente a tudo. Tem gente que acha que ser manso é ser conivente com tudo, também não. Aquela paz a qualquer custo. Não, eu quero paz, eu não quero guerra com ninguém. Aí aceita tudo, sou conivente com tudo. Não, ser manso não é isso não. Ser manso não é aceitar tudo. Não é ficar indiferente a tudo. Isso é ser sem personalidade. Ser manso não é isso. Eu vejo algo errado, mas eu não dou minha opinião, eu não confronto, eu não falo nada, não sou manso. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é apenas você aceitar tudo, inclusive o que está errado, não. Quando você vê algo errado, você confronta aquilo. Você não pode simplesmente cruzar os braços: olha, eu não quero guerra, eu não quero desconforto. Não é isso. Na luta pela paz, muitas vezes as pessoas concordam com tudo, até com o que está errado. É a paz a todo custo. E não é isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Mas tá bom, pastor. Você disse aí o que não é ser manso. Mas se não é ser conivente, se não é ser covarde, diferente,
que é ser manso então? Charles Spurgeon vai dizer que ser manso não é uma virtude, mas é uma graça. Então, inicialmente, nós concluímos que a mansidão não é um atributo humano, mas é uma graça divina. Lá em Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito. E vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Então, a partir do momento que eu e você, nós conhecemos esse Jesus, Ele nos dá esse Espírito Santo maravilhoso. O que esse Espírito gera em nós é mansidão. Porque na minha inclinação para o mal, eu como um ser humano errado, que tem essa inclinação para o pecado, muitas vezes a minha vontade não é ser manso. A minha vontade é olho por olho, dente por dente. Mas quando eu tenho esse Espírito Santo na minha vida, o que Ele proporciona para mim é mansidão. É isso que Jesus está dizendo. A mansidão é uma característica do salvo. Se nós não temos mansidão, é sinônimo de que nós não temos o Espírito Santo agindo em nós. Porque se o fruto do Espírito na minha vida é a mansidão, logo, se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho mansidão. E eu já falei para vocês aqui que a grande evidência de que alguém conheceu o Espírito Santo, de que alguém tem o Espírito Santo na sua vida, não é o quanto ele roda, não é o quanto ele fala em línguas, não é o quanto ele profetiza, porque dom é graça. Deus dá graça para edificar, Deus dá o dom para edificação da igreja, da comunidade. Mas a grande evidência de que alguém tem o Espírito Santo na sua vida são os frutos do Espírito. É a palavra grega karpós, fruto. A partir do momento que esse Espírito Santo entra no meu ser, ele tem que gerar esses frutos em mim. Então não é sobre dom, mas é sobre fruto. Quanto mais perto eu estou da videira que é Jesus, mais essa videira gera fruto em mim, que sou o ramo. E um desses frutos é a mansidão. Mansidão é não ser guiado pelos meus desejos, mas estar debaixo do controle de Deus. E é lindo porque a palavra grega que Jesus usa aqui para manso é praus. Praus significa gentil, humilde, resiliente. E essa palavra praus, o Wisby vai dizer no seu comentário que era um adjetivo utilizado para quando eles se referiam a um animal domesticado. Você pensa em um animal que tem toda a sua selvageria, mas de repente aquele animal ele é domado. E aquele animal que era selvagem, de repente ele é domado e ele começa a responder àquele seu líder. Então, mansidão é isso. É quando eu sou domado pelo Espírito Santo. É quando dentro de mim é um velho homem, uma velha criatura que é um animal selvagem, que a todo custo quer os desejos da carne. Mas a partir do momento que conhece o Espírito Santo, esse Espírito Santo traz para ele um autocontrole. Então todo aquele que nasce de novo tem o seu velho homem domado. Provérbios 16:32 vai dizer que é melhor ter a paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Manso é aquele que tem a força sobre o controle. É aquele que domina o seu espírito, a sua inclinação. Então nós precisamos, irmãos, buscar esse fruto, a mansidão. E a mansidão está ligada ao domínio próprio, que é outro fruto do Espírito. É não ser guiado pelas paixões.
mas ser guiado pelo Espírito. Ser manso não é estar numa rede tomando maracujina, omisso, não. Mas é muitas vezes ter desejos, inclinações para o mal, mas ter domínio sobre isso. Manso não é aquele que se ira facilmente. Manso não é aquela pessoa sensual que busca carnalidade, não. Manso não é uma pessoa desbocada que vive falando palavrão. É curioso que às vezes eu lido com pessoas, principalmente no trabalho, que têm a mania de falar muitas palavras chulas e palavrões. Aí fala pra mim, não, é a convivência. Mas então você não tem domínio sobre si, sobre as suas palavras. Às vezes nós vemos crentes no trânsito. É curioso que uma vez eu estava passando com o Elano ali no Greenfruit, né? E tem aquele retorno ali. E um pastor conhecido na cidade, ele estava ali fazendo aquele retorno e de repente aconteceu um negócio ali no trânsito. Aí eu não sei que birimbolo deu ali, que de repente ele começou a discutir. E o pastor com o vidro aberto, colocando a cara para fora ali do vidro. Tu quer o quê, meu irmão? Tu quer o quê? Eu falei, rapaz, onde está o autocontrole? Mas às vezes a gente é assim, se ira facilmente, não pode alguém fechar a gente no trânsito, a gente já perde o controle. Nós deixamos os nossos desejos, as nossas compulsões aflorarem. Mas nós devemos dominar a nossa inclinação. Mansidão é estar submisso à vontade de Deus. Manso não é aquela pessoa que não se rebela contra Deus, mas está submisso à sua vontade. Em qualquer circunstância, quando está sendo provado, em tempo de prova, em tempo de vale, em tempo de luta. Você imagina Jó, irmão? Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. As plantações, os gados, 10 filhos. E quando ele está lá na sua pior, a mulher olha para ele e fala o quê? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, ele podia se irar. Senhor, manda um raio cair na cabeça dessa mulher agora. Mas não. Ele não se irou. Muitas vezes na nossa caminhada, a gente é como o povo de Israel lá no deserto. A gente passa por um vale, por uma prova, e a gente começa a murmurar diante de Deus. A gente está no meio do deserto, em vez de nós pensarmos como Jó, nós começamos a confrontar Deus. Como aquele povo que começa a reclamar do maná. A comida caía do céu, mas nós não conseguimos ver o milagre, a maravilha. Nós reclamamos que nós queremos carne. E eu costumo dizer que o nosso deserto muitas vezes é do tamanho da nossa língua. O deserto daquele povo foi só se prolongando, porque o povo só sabia murmurar, reclamar. E não conseguia ver o milagre, a maravilha que acontecia no meio do deserto. Tem crente que não pode furar um pneu do carro e ele começa a murmurar contra Deus, já viu, irmão? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Reclama da fé, reclama de Deus, reclama de tudo. E não consegue ver o milagre que Deus está fazendo na vida dela. Só sabe reclamar, murmurar. E você sabe que murmuração é você dizer para Deus que no lugar dele você faria melhor. É curioso que lá em Filipenses 4, vocês sabem, nós já falamos aqui que a carta aos Filipenses, quando Paulo escreve ela, Paulo está em um cenário desfavorável, preso, um homem que sofreu açoites, apedrejamento, dificuldades. Mas lá em Filipenses, ele vai dizer que ele sabe o que é passar necessidade, ele sabe o que é passar por prova, mas ele diz que ele aprendeu o segredo de viver contente. Mas nós, quando lemos Filipenses 4, nós só gravamos o versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Só que nós não vemos que no versículo 12 ele está dizendo: eu sei o que é passar prova, eu sei o que é passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo isso
eu posso passar. Mas nós achamos não, nós achamos que a vida cristã é livre de provas, livre de dificuldades. Nós achamos que viver o Evangelho é viver um aquário, que nada de mal nos acontece. E não é assim. Mas muitas vezes não vale na prova que Deus vai ver a nossa fé. Mansa é uma pessoa que reconhece diante dos homens o que reconhece diante de Deus. Como assim, pastor? Pastor Angel Lopes fala algo interessante. Ele diz que todo cristão ele é um bom teólogo de joelhos. Porque quando nós estamos de joelhos, nós falamos assim: Deus, eu sou ruim, Senhor. Eu sou um pecador. Eu sou falho. Eu não mereço a tua misericórdia. Nós olhamos para Deus de joelhos e nós nos mostramos. Nós oramos e falamos: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Mas se alguém aponta o dedo na nossa cara e diz assim: você é pecador, aí não. Aí não. Não. Nós brigamos, ficamos irados, nós reconhecemos diante de Deus, mas nós não conseguimos reconhecer diante do nosso próximo. Nós admitimos diante de Deus, mas nós não conseguimos admitir diante do nosso próximo. Nós não conseguimos ter essa mansidão. Todos nós aqui, irmãos, por algum motivo nós já fomos criticados. Sofremos injúria, calúnia. Só que muitas vezes, quando nós somos criticados, o que vem é raiva. Às vezes nós reconhecemos até diante de Deus, mas diante do homem, não. Doido. O irmão André, do Missão Portas Abertas, ele conta uma história interessante. O irmão André foi aquele que foi conhecido como o contrabandista de Deus. Ele levava Bíblias para países comunistas, como Coreia do Norte, China. Um missionário que fundou a Missão Portas Abertas. E o irmão André conta que, certa feita, ele recebeu uma carta de uma moça, de uma irmã. E nessa carta, a irmã lhe tecia inúmeras críticas e acusações. E quando o irmão André lê aquela carta lá, no primeiro momento ele sente raiva. No segundo momento ele sente tristeza. E no terceiro momento ele diz que ele ora. E ele ora, e quando ele ora, o Espírito Santo vai trabalhando no coração dele. E ao invés de dar o troco, responder àquela irmã, acusar aquela irmã, ou dizer que ela era pior do que ele, o irmão André escreve uma carta para aquela irmã. E diz assim: querida irmã, eu quero agradecer pelas suas palavras. Aliás, se a irmã me conhecesse como Deus me conhece, a irmã iria me criticar muito mais. A irmã até pegou leve comigo, porque para Deus eu sou muito pior do que isso. E ele manda aquela carta. Não foi uma resposta hipócrita, de uma falsa modéstia, não. Mas manso é aquele que reconhece que ele não é nada quando está de joelhos diante de Deus, mas também quando está diante dos homens. Quando você externa as suas qualidades, os seus talentos, olha, eu sou muito bom, eu tenho esse dom, eu faço isso, eu faço aquilo. A mansidão não chegou em você. Bem-aventurados são os mansos. Sempre digo que eu tenho muita dificuldade com a pessoa que se autoafirma muito. Não, pastor, aqui eu sou, olha, eu sou o melhor possível, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa pessoa errou comigo, mas eu sou bom, eu sou maravilhoso. Não, irmão. Nenhum de nós é. A nossa inclinação é mal, é pecado. A gente é uma fera sob controle. Uma pessoa mansa suporta a injúria e não é uma pessoa facilmente provocada. Tem aqueles irmãos que dizem assim: pastor, eu não levo desaforo para casa. Mexeu comigo, é ferro e fogo. Pastor, aqui o sangue ferve. Tem pessoa que é assim, né, irmão? Tem pessoa que se riscar um fósforo, ela pega fogo. Tem um amigo meu lá que trabalha comigo, que eu falo: irmão, se acender um fósforo aqui, você explode esse batalhão. Se alguém fecha ele no trânsito, meu irmão, ele já bota a cabeça para fora, começa a discutir, começa a brigar.
Se alguém critica ele nas redes sociais, meu Deus, ele vira uma fera. Não consegue suportar crítica. E se está acontecendo isso comigo e com você, é porque está faltando mansidão. Mas tem aqueles que talvez às vezes não revidam, mas são piores. É curioso que lá em Provérbios 6 vai dizer que se tem uma coisa que Deus abomina, é a pessoa que espalha contenda. Tem aquela pessoa que ela adora ver o circo pegar fogo, já viu, irmão? Ela é a famosa leve trás. Chega para um, ó, fulano falou, aí já vai no outro, assim, fulano falou, e quando vê, causa uma contenda. Se tem algo que Deus abomina, que diz em Provérbios 6, é essa pessoa. Fofoqueira. Adora criticar os outros, falar mal das pessoas, e não consegue olhar para si. É o correr do mal. Leva e traz, comentário sutil para minar a reputação de alguém, para minar a dignidade, ver a contenda espalhada. Essa pessoa Deus abomina. Cuidado. Mas uma pessoa mansa é aquela que suporta a injúria, que muitas vezes é criticada e aceita calado. Irmãos, quantas vezes nós somos criticados? Quantas vezes nós passamos por injúria? A vida cristã não é isenta disso. Mas uma pessoa mansa, ela suporta isso porque ela sabe que a recompensa dela não é essa. Uma pessoa mansa, ela não paga mal com mal, ela não é olho por olho, dente por dente. Não é isso. A Bíblia nos ensina a imitar Jesus, a seguir os passos de Jesus. E Jesus, ele não só levou desaforo para casa, irmão. Jesus, ele levou tudo, levou chicotada, levou pecado. Os soldados romanos batiam nele, caluniavam ele. Se tu és Deus, Jesus podia olhar para aqueles soldados que estavam castigando ele e dizer, e apenas pensar que aqueles soldados virariam cinzas. Ele podia. Mas a Bíblia diz que como ovelha muda, o manso não abriu a boca. Para nos ensinar. Tem uma cena do The Chosen que eu gosto muito. The Chosen tem lá suas críticas, mas a série em si é legal. E Jesus tinha acabado de pregar o Sermão do Monte. E ele diz lá, se teu inimigo te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. E ele está lá com os discípulos. No caminho, de repente, chegam os soldados romanos, jogam neles lá o capacete e as bagagens e falam, carrega aí para mim. E os discípulos começam a ficar flor da pele. Como é que pode isso, mestre? Vamos revidar. Isso não é justo. E Jesus, fiquem tranquilos, vamos fazer o que eles nos pedem. E Jesus vai lá, caminha 1 milha, quando chega a 1 milha, porque era uma lei romana que o judeu podia carregar a bagagem do soldado por 1 milha. Jesus olha para aqueles soldados e diz assim, nós carregaremos mais 1 milha para vocês. Os soldados romanos nem queriam, mas ele carrega mais 1 milha. Jesus dá um exemplo prático, esse é muito interessante, porque Jesus não ficou só nas palavras, mas ele mostrou na prática. Mas muitas vezes o que nós queremos é guerra. Nós queremos contenda. Irmãos, coloque sua justiça na mão de Deus. Não faça justiça com as próprias mãos, não paga com a mesma moeda. Ele é o dono da nossa justiça. Pastor, mas por que, Senhor? O que eu ganho com isso? Porque a mansidão é o caminho para a felicidade. Ele diz assim, bem-aventurados, felizes são os mansos. Essa palavra mansidão aqui no grego é makarios. Makarios significa, na tradição grega, a felicidade dos deuses. É uma felicidade que só Deus pode dar.
É uma felicidade que você não vai encontrar em nada desse mundo. Em riqueza, em bens, em prazeres. Mas é uma felicidade que só pode vir de Deus. E Jesus está dizendo para mim e para você, que para você ser feliz, você precisa ser manso. Por que os mansos são felizes? Jesus declara que os mansos são felizes porque eles agradam o coração de Deus. A vontade de Deus para mim e para você, essa vontade perfeita e agradável, é que nós devemos ser mansos. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A alegria do Senhor é a nossa força. Se o que Ele espera de mim e de você é que nós sejamos mansos, a partir do momento que eu e você nós somos mansos, nós alegramos o coração de Deus e a força dele está conosco. A mansidão é o fruto do Espírito, é a característica daquele que tem um coração transformado, daquele que é templo do Espírito Santo. Por que mansidão, pastor? Porque a mansidão é o caminho para conquistar o coração do próximo. Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando nós respondemos ira com ira, o resultado vai ser ruim. Mas quando nós respondemos a ira com amor, com mansidão, o resultado vai ser positivo. Eu dei o exemplo do trânsito, que o trânsito é universal, né, irmão? Onde você vai, não tem problema. Hoje eu estava vindo para cá, estava dando um vídeo de uma briga de trânsito hoje de manhã ali perto do Pedrão. As pessoas quase, 2 adultos, na frente das mulheres, quase entrando em vias de fato. E é curioso, não sei se você já viu essa cena, mas já aconteceu comigo. Eu sem querer já fechei a pessoa. E de repente quando você fecha a pessoa, tem aqueles valentões que já aparelham do seu lado e abre o vidro e começa, né? Aí já abre o vidro e começa a falar palavrões, gestos. Mas quando alguém, se você fechar alguém e for do seu lado assim, emparelhar, irmão, olha para ele, antes dele falar com você, já fala assim, desculpa, meu irmão. Você quebra a pessoa na hora. Uma vez eu fechei o camarada foi do meu lado já, falei, desculpa, meu irmão, poxa, eu não te vi. Ele, pô, valeu então, tal. Já veio nervoso, querendo me ofender. Eu podia pensar, não, vou responder esse camarada à altura, o quê? Sou homem, maluco, militar, vou dar mole. A palavra branda desvia o furor. E eu quebrei aquele amor, desculpa. O que importa, muitas vezes, não é a ação, mas a reação. O que potencializa muitas situações é a nossa reação. Porque se alguém vier com um fósforo, se você tacar 1 litro de álcool, irmão, só vai aumentar o fogo. Mas se alguém vier com um fósforo e você apagar aquele fogo, a paz vai reinar. Nós precisamos encontrar essa mansidão. Ao invés de dar o troco, pagar na mesma moeda, que esteja nos nossos lábios uma desculpa, um pedido de perdão. Palavras que hoje estão tão difíceis para o nosso vocabulário. Jesus diz aqui no Sermão do Monte, nós vamos ver mais à frente, se alguém bater na sua face, vire a outra. Face está dizendo a respeito de honra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminhe 2. Isso era um direito muito importante, porque era o direito de ir e vir, a sua vontade. Se alguém lhe pedir a sua túnica, dê também a capa. A roupa era tão importante que você não podia nem pagar suas dívidas com a roupa. Porque era um direito alienável. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, que ainda que alguém te afronte em todas essas áreas, seja pela honra, seja por um direito inalienável, a sua reação tem que ser transcendente, porque você não vive a cultura do mundo, você vive a cultura do céu, a cultura do reino. E alguém manso não cria contenda.
Sejam pacientes, compreensivos. Sejam mansos. Isso favorece relacionamentos saudáveis. Quantas famílias destruídas por reações? Às vezes nós atendemos gabinetes, nós vamos com uma faísca, se torna em um fogo eterno, em um vulcão, e quando você vê, você fala, gente, uma coisa tão simples, mas está destruindo esse pessoal, gente. Por quê? Falta de perdão, ira, falta de mansidão. Por que ser manso, pastor? Porque o manso não vive em guerra interior. Ele entrega sua causa ao Senhor. O manso, ele tem paz interna. Você já viu que as pessoas que sentem esse sentimento de vingança, de mal, de falta de perdão, eles não têm paz interior? Eu já disse aqui que a falta de perdão é algo que faz muito mal à pessoa. Quem não perdoa se torna escravo. Quando você tem dificuldade de perdoar alguém, você se torna escravo daquela pessoa. Porque aonde você vai, você leva aquele sentimento ruim de vingança, de falta de perdão. Você vai comer, aquilo tira o teu apetite. Você vai dormir, aquilo tira o teu sono. Você vira escravo. Quando as pessoas estão sem paz interior, o que tem faltado mansidão e perdão. Seja manso, tenha paz interior. Caminhando para o final. Por que ser manso, pastor? Porque os mansos herdarão a terra. Irmãos, nós somos estrangeiros nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem. Mas a promessa de Jesus é que os mansos, eles herdarão a terra. Eles vão comer o melhor dessa terra. Ele é uma pessoa satisfeita, uma pessoa que tem paz interior, que se sente contente, que às vezes não tem muito, mas o que tem, ele vive contente. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, que disse assim: não aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ainda que as circunstâncias da vida tentem tirar nossa paz, ainda que muitas vezes o mundo nos afronte, que nós sejamos mansos, como Jesus falou. Os mansos vão herdar novos céus e nova terra. Nós não vamos conquistar o céu. Não é por nós, pela força do nosso braço. Alguém já viu uma herança ser conquistada por um filho? A herança é algo que o pai deixa para o filho. E nós vamos herdar nossos novos céus e nova terra. Tem uma frase de um puritano que diz que a terra é apenas a casa de inverno, mas o céu é uma mansão permanente para aqueles que são mansos. O mundo diz assim: lute por seus direitos, seja forte, revide, passe por cima dos outros para você conquistar. Mas Jesus olha para mim e para você e diz: seja manso, que eu lhe darei o reino. Seja manso, que você vai herdar. Que nós possamos ter essa paz interior, que nós possamos ter esse domínio próprio nos nossos corações. Amém? Queria chamar um ministério de louvor. Coloque de pé nessa noite. Hoje é noite de ceia.
hoje é a noite que nós memoramos o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tomou o cálice e ele repartiu com aqueles homens falhos. O apóstolo vai dizer que, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. A mensagem dessa noite é uma mensagem de amor. É uma mensagem daquele que é manso e humilde. Ele nos ensina, nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Jesus Cristo era o único que podia olhar para mim e para você e nos acusar. Jesus Cristo, ele foi o homem perfeito. Ele não tinha pecado, ele não tinha erro. Ele sofreu açoite, ele sofreu tudo aquilo que nós sabemos. Esse homem perfeito, que ele podia apontar o dedo para mim e para você, nos acusar, nos condenar. Na noite que foi traído, ele repartiu o pão. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele repartiu o pão com aquele chamado Pedro que iria o negar 3 vezes. Ele repartiu o pão com Judas Iscariotes, aquele que iria o trair com moedas de prata. Ele repartiu o pão com Tomé, que depois nem ia acreditar e precisaria ver para crer. Ele repartiu o pão com Tiago e João, que eram aqueles que queriam lançar fogo na cidade. Homens falhos como eu, como você, que tentam todo dia ser melhores, mas às vezes não conseguem. Mas mesmo com essas pessoas falhas, ele não condenou, ele repartiu o pão. O único que poderia nos condenar, ele escolheu nos amar até o fim. Ele repartiu o pão na noite que foi traído. Talvez você chegou aqui essa noite e você acha que você não tem valor, que você não é visto. Eu quero dizer para você que você vale em Deus crucificado. Ele te amou. Nós estamos aqui por causa dele. Enquanto o ministério de louvor vai estar cantando, os diáconos vão estar distribuindo os elementos da ceia. Eu quero convidar você a cear conosco. Pastor, mas eu não sou batizado. Eu quero convidar você a cear conosco. Pastor, mas eu sou falho. Quero convidar você a cear conosco. Eu também sou falho. Se a ceia fosse ser repartida com apenas com quem não tem pecado, nem eu poderia participar dela. Estou perto todos os dias. Se Jesus, aquele que poderia julgar e condenar, ele repartiu o pão com esses homens falhos que eu falei para você, quem sou eu para impedir alguém que participe da ceia? Se aquele que poderia julgar repartiu o pão, a gente também reparte. Então, enquanto o ministério de louvor cante, fique à vontade de participar da ceia. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo
Aleluia. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Quero convidar você a levantar o pão. Esse pão que representa o corpo de Cristo. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor Deus, o pão que representa o Teu corpo, Senhor Deus. O corpo de Cristo moído, sacrificado na cruz do Calvário. Esse corpo que sofreu a dor do azorrague, Senhor, que sofreu o castigo por nós. O castigo não era Teu, mas o castigo era nosso. O Senhor não tinha pecado, o Senhor era perfeito, mas o Senhor sofreu, Senhor, por nós, por cada uma pessoa que está aqui, ó Pai. O Senhor nos amou até o fim. E se nós estamos aqui, Senhor, é porque um dia o Senhor entregou esse corpo para nos salvar. Se nós estamos aqui respirando, Senhor Deus, é porque um dia esse corpo foi moído, sacrificado, pregado na cruz por nós, Senhor. E nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por esse sacrifício. O pão representa o corpo de Cristo. O corpo que sofreu açoite. Aquele azorrague tinha tiras de couro e na ponta dele havia ossos. Cada vez que Jesus sofria uma chicotada, pedaços de pele, de músculo, eram arrancados do seu corpo. Ele sofreu a dor, uma dor humanamente impossível, uma dor insuportável, mas Ele foi até o fim por mim e por você. E a ser um convite nós nos lembrarmos desse sacrifício. Eu quero convidar você a participar do pão. E quando você participar desse pão, que você possa lembrar desse sacrifício de Jesus. Participemos todos do corpo de Cristo. Havia uma coroa de espinhos, com espinhos de 5 centímetros. E sangue saía também da sua cabeça. Sangue escorria das suas costas por causa dos chicotes do açoite. Mas todo esse sangue não era suficiente. O soldado romano pegou uma lança e furou o coração de Jesus. E ali até a última gota de sangue foi dada por mim e por você. É através desse sangue que eu e você nós temos os nossos pecados perdoados. É esse sangue que nos dá acesso à glória. É através desse sangue que nós herdamos os céus, a terra. É através desse sangue que nós podemos nos relacionar com Ele. É através desse sangue que o Espírito Santo habita em nós. É através desse sangue que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornam mais brancos do que a alva neve. Porque através desse sangue nós alcançamos a remissão dos nossos pecados. É esse sangue que nos dá uma nova perspectiva. É esse sangue que nos dá esperança. É esse sangue que nos torna felizes, bem-aventurados. É esse sangue que nos faz nova criatura, filhos de Deus. Não mais escravos do pecado. Não pessoas que vivem no pecado, mas pessoas que são transformadas por esse sangue, lavadas e remidas.
Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pelo teu sacrifício. Te agradecer porque um dia o Senhor morreu por nós, o Senhor verteu esse sangue no Calvário. Te agradecer porque o Senhor nos deu uma nova perspectiva, uma nova esperança. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, mas através desse sangue, desse sacrifício, o Senhor nos deu uma esperança viva. Uma esperança de que tudo que nós passamos nessa terra um dia vai passar. Tudo isso que nós passamos aqui, todas as dores, todo o sofrimento, tudo isso um dia vai se encerrar e nós estaremos com o Senhor na glória. Nós estaremos em novos céus e nova terra, contigo, Pai, onde não há dor, onde não há choro, onde há abundância, onde nós estaremos reunidos com o Senhor, desfrutando do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos por esse sacrifício do Senhor. Dormiu bem na barraca? Rapaz.